E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Juan de Souza. Tô aqui de volta com mais um episódio aqui no Falando de Coisas. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal lá no YouTube e ativar o sininho para receber notificações e avaliar o nosso podcast nos principais agregadores como o Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast e outros mais que estiverem disponíveis, tá bom? Isso ajuda bastante a apoiar o projeto. No episódio de hoje, gente, vou falar um pouquinho sobre segurança, né, na parte de cybersecurity e determinados cuidados que vocês precisam ter. E eu vejo que muita gente, especialmente brasileiros, não dão a devida atenção. E é por essa razão que a gente vê constantemente, né, diversos vazamentos de dados, justamente por conta da falta de atenção, né, em relação a essas informações, né? Bom, para quem não sabe, eu sou empresário, também sou especializado na parte de segurança e proteção digital, né? A gente já atendeu vários e vários e vários clientes. Não é o objetivo fazer merchan nesse episódio, mas tem uma empresa TFX, caso vocês precisem. E basicamente assim, muitos clientes, muitas das vezes, não sabem a gravidade e a sensibilidade de determinados dados, né? Principalmente quando a gente está falando de dados de empresa. Então, eu já atendi, por exemplo, diversos sites, e grande parte em WordPress, que não tinha o certificado de criptografia, que é aquele cadeado verde, né, que agora não é mais verde, é só cinza mesmo. O certificado de criptografia, não estava bem configurada a estruturação do WordPress, a famosa senha admin, ou admin 123, senhas fáceis, né? Isso aí já acho que já é uma coisa um tanto quanto simples de identificar, né? Essa questão de senhas fáceis, né? Mas ó, eu vejo que é muito mais além, sabe? Eu acho que como PMP também, quando você vai gerenciar o projeto, né, utilizando os princípios de PMP, eu acho que é importante ah, você sempre analisar beyond, né? Sempre analisar além do que você normalmente iria analisar. Vou dar um exemplo, né? Tem uma plataforma chamada MindMeister, que inclusive recentemente eu comecei a utilizar e implementei no CRM da minha empresa. E ali você coloca todas as suas ideias e vai conectando essas suas ideias. E utilizando até o princípio do business plan, né, análise SWOT, acho que é válido a gente entender as eventuais fraquezas que o seu negócio pode ter, né, eventualmente, né, o seu negócio, ou o seu projeto, ou até mesmo os seus dados, né, seja onde for. E a gente tentar mitigar eventuais problemas. Vou dar um exemplo. Imagine que você armazene dados de clientes ou até mesmo, né, dados sensíveis do seu projeto, vamos supor no Google Drive. Será que essa conta no Google Drive ela está com a verificação das etapas habilitada? Será que essa pasta está protegida? Se você usa o OneDrive, por exemplo, da Microsoft, será que você colocou esse documento muito sensível lá no cofre pessoal, que ele coloca mais uma criptografia adicional? Será que esse documento que você está utilizando, ele, ao invés de utilizar senhas ou dados ali mesh, você não pode utilizar determinados codinomes ou, né, ou alguma outra informação complementar? Enfim, essas são alguns dos questionamentos que eu recomendo sempre as pessoas terem, né, em relação ao projeto em si. E não só isso, né? Ter cuidado até mesmo com a verificação das etapas, porque às vezes você ativa somente o SMS e é um problema, porque se hackearem a sua rede, no caso, né, eu esqueci o termo agora, mas praticamente é possível você pegar um outro chip de operadora, transferir momentaneamente para ela e tentar fraudar a sua conta e misteriosamente o seu celular ele perde o sinal com a operadora, né? Isso é bem crítico. Já aconteceu com vários casos, né? Recentemente já teve um youtuber que ele basicamente ele tem uma condição financeira bem elevada, né? Ele é um dos grandes CMOs, né, de marketing da Vivo. Não sei se ainda é, mas já foi. E roubaram, se eu não me engano, 20 mil reais dele justamente porque o token que ele estava utilizando em um dos serviços era via SMS. Então, fujam de token por SMS, utilizem aplicativos como Google Authenticator, Alt, tem vários outros aí no mercado, né? Utilize senhas fortes, recomendo ativar as perguntas de segurança. Geralmente, alguns desses serviços utilizam, né? Nome da mãe, onde você se conheceu, escola favorita, pet favorito, nome favorito, enfim. Você utilizar a pergunta de segurança para reforçar
a segurança base ali de todo o seu ecossistema, né? Isso eu acho importantíssimo, crucial, na verdade. E em relação aos dados, né? Nunca categorize, por exemplo, em um sistema, se você está criando um ou utilizando um sistema, dê atenção a esses detalhes, por exemplo, nunca deixe que a URL do cliente apareça com um nome óbvio, que é o nome do cliente, ou o ID sequencial, que é 1, 2, 3, aí, sei lá, tem 374 o ID, aí você tenta 375, a pessoa vê esses dados. No passado eu até reportei um problema de segurança gravíssimos no sistema da Bradesco Seguros. Hoje eu posso falar porque isso já passaram-se praticamente 4 anos, foi em 2018, e eles já sanaram esse problema há muito tempo. Não cheguei a verificar se tem novas falhas, mas eles já sanaram, agradeceram na época e tudo mais. Mas é um fato, por exemplo, no caso do Banco Bradesco, o sistema que eles usam é muito antigo, é bem velho, é chamado COBOL, uma linguagem de programação muito antiga. E, basicamente, o processo também eu já tinha identificado no passado, há muitos anos, em relação à local web, mas há muitos anos mesmo, deveria ter 14, 15 anos, lá em 2014, 15, por aí, que era da local web, você mudava o ID ali do boleto e mudava o nome do usuário, né? O que que isso passa pra gente, né? Qual que é a perspectiva de uma certa forma? Bom, a primeiro momento, pelo menos para mim, passa que essas empresas, não todas, né, mas algumas empresas não estão se importando com tanta atenção na parte de segurança. Elas veem isso como um gasto, exatamente, né? Enquanto, na verdade, deveria ser um investimento. Porque existe uma coisa chamada equity. E o equity e os dados que uma empresa tem são, obviamente, o patrimônio, o equity mais valioso que uma empresa pode ter. Exemplo, os dados que a B2W, que é do grupo americano, Submarino, Shoptime, que é a mesma empresa, são valiosíssimos, né? Comportamento de consumo, perfil, segmento de mercado, de pessoas. Aí você pega a Magazine Luiza, você pega a Amazon, você pega... Enfim, são valiosíssimos, né? E ter acesso a esses dados é fatal, né? Recentemente tem tido problemas de Pix aí também, né? Vários problemas em termos de... É uma excelente ferramenta, tá? Deixando bem claro que eu não sou contra o Pix. O Pix, para mim, é muito melhor que o boleto. Mas tem que ter cuidado em relação a golpes, em relação a isso, né? A CPF. No passado já depositaram na minha conta 5, 4 mil reais por conta de Pix incorreto. Fui lá e devolvi. Então, assim, gente, muito cuidado. Cada detalhe, vazamento, enfim. Tem que ter muito, muito cuidado para não cair em golpes e justamente perder ali determinadas informações ou até mesmo financeiramente, né? E dados também têm valores, obviamente. Eu acho que dados, por exemplo, o Google, né? Dados é o maior valor que o Google tem no mercado, né? Sem sombra de dúvidas, né? Porque eles têm acesso ao comportamento. E em relação a uma organização, né, uma empresa, eu recomendo você, primeiramente, não utilizar servidor local, se possível, né? Ou seja, nada de utilizar aqueles servidores que você compra, liga na tomada, porque com o passar do tempo, essa tecnologia tende a ficar defasada e, consequentemente, você vai ter um problema lá na frente, né? Que é para atualizar isso. Você vai ter que deslocar uma pessoa para fazer isso, o custo para manutenção é altíssimo. Não compensa se faltar luz, se o servidor desliga, você tem que ligar de novo. Então, eu particularmente eu não recomendo, tá? Porque não vai tendo atualizações e aí depois de um tempo começa a ter vulnerabilidade. Quando você utiliza soluções mais avançadas e dedicadas, modéstia à parte, como uma empresa oferece, o que acontece? Principalmente soluções de nuvem, né, de cloud. Você tem no caso a gente tem uma parceria com a AWS, né, Amazon Web Service, você tem acesso a uma infraestrutura dedicada, né, onde você tem uma série de critérios e crivos de gerenciamento interno, né, e você... Acho que cortou aqui um pouquinho, mas vai assim mesmo, gente. E você tem acesso de acordo com níveis de permissão, né? Então, por exemplo, se você for contratar um desenvolvedor, vamos imaginar um cenário e você quer liberar determinados acessos ao seu servidor. Você pode fazer isso com muita facilidade, né, adicionando esses critérios de permissão para proteger a sua organização, né, e evitar que tenha esse tipo de problema. Em um servidor próprio, isso não é possível, porque naturalmente você tem acesso a tudo. E dependendo de quem você delegar essa função, pode ser um risco, né? Tem relatos aí também ao redor do mundo, né, de pessoas que, por exemplo, profissionais que ficaram revoltados depois de terem sido demitidos e tiveram acesso a esses dados e deletaram ou fizeram alguma coisa e prejudicaram toda a empresa. Então, outra dica também importante em relação a todas essas informações é ter um backup, né? Popularmente conhecido
por profissionais na área de TI de snapshots, né, que é fazer ali um backup de segurança. Na minha empresa, por exemplo, é automático, né, todo dia às 10 da manhã é feito e ele armazena durante 7 dias em SSD. E se der algum problema, eu consigo fazer o restore, né, e restaurar ali e não perder essas informações, né. E além de tudo isso, né, uma coisa que é crucial, tenha cuidado com as senhas que você compartilha e para quem você compartilha, né, determinados acessos e também para profissionais terceirizados, principalmente. Então, não dê acesso total, mesmo que você tenha isso em contrato, né, não recomendo que você dê o acesso total, full, a determinada aplicação. Eu recomendo você ir lá e criar um perfil de desenvolvedor ou algo assim do tipo para que o cliente ele tenha acesso, o cliente não, a empresa, perdão, tenha acesso ali momentâneo e depois você altera e ativa o 2FA, que é o Two Factor Verification, né, que é a verificação de 2 etapas, para proteger a sua conta, né? Se o seu CRM e RP também tiverem essa funcionalidade, eu recomendo habilitar também, porque você está lidando com dados. E, novamente, dados são valiosos. Outra coisa, nunca utilize Wi-Fi públicos, né? Isso é clichê, eu sei que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre isso há algum tempo, mas eu não recomendo jamais você utilizar um Wi-Fi público, né? Se você está utilizando seu laptop, eu recomendo veementemente, laptop ou tablet, enfim, pega o seu celular, cria um hotspot, né, de internet e usa a sua própria internet como Wi-Fi roteado, né? No Brasil, a operadora ela não cobra nenhuma taxa adicional por você estar utilizando essa modalidade. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, se você rotear a sua internet, vamos dizer assim, você paga uma taxa, né? Eu não me lembro agora do valor, porque isso varia muito de provider, né, de operadora, mas pelo que eu sei, né, geralmente gira em torno de 10 a 15 dólares, né, na fatura mensal. Então, tenham cuidado em relação a isso também, né? Para quem você vai rotear o Wi-Fi, enfim, do seu celular. Mas eu recomendo sempre você usar a sua própria internet, porque tem uma série de camadas de segurança e criptografia envolvendo a RB, que é a estação rádio base da operadora, o seu celular e o seu laptop. Então você cria várias camadas e IPs máscaras nesse processo, porque quando você compartilha, gera um outro IP vinculado ao IP principal. E naturalmente esse IP ele é um IP dinâmico, ou seja, ele vai mudando a cada tempo, né? E aí a própria operadora define qual que é o tempo que isso vai estar mudando, né? Então eu recomendo você, quando tiver em uma situação de aeroporto, você está lá esperando no saguão para poder embarcar e precisa usar o laptop, por exemplo, imaginando esse cenário, faça uso da sua própria internet, não fique dependendo de Wi-Fi público, tá? Isso é perigosíssimo, principalmente porque existem alguns problemas de ransomware e problemas também de bloatware, que são falhas e eventuais problemas que podem ocorrer ao longo do processo. E se você estiver acessando determinadas informações sensíveis, né, mesmo que você tenha o token ativado e a senha bem forte, pode ser sim violado, como tem acontecido com uma certa frequência, com milhares de canais no YouTube, não só no Brasil, né, mas ao redor do mundo. No Brasil não chegou a ser milhares, chegaram a ser algumas dezenas aí, de canais grandes, né, principalmente, que do nada começaram a fazer live de XRP, né, de Ripple, criptomoeda Ripple. E justamente por quê? Nesse caso, não que eles estavam usando Wi-Fi público, mas através do cookie do navegador, para quem não sabe, quando você faz uma autenticação num site ou num serviço, e você abre ele de novo e ele identifica que você já está logado, você imagina, isso tem que estar salvo em algum lugar, né, que você já logou, né? E basicamente são os cookies, né? São os biscoitos ou bolachas, enfim, que ficam salvos no navegador. E essas informações, elas basicamente precisam ser deixadas bem claras, né? Para que você já entenda que isso também é violável, né? Então, por isso, terminou de acessar, faz o logout da conta por segurança, porque o cookie ele passa a ser expirado, né? Então ele passa a ser invalidado. Então, mesmo que a pessoa copie o cookie, ela não vai conseguir ter acesso. Então, terminou de acessar, por exemplo, o WordPress ou a central de cliente ou algo assim do tipo, ou CRP, enfim, RP, CRP não, perdão, CRM ou RP, faz o logout, né? Por segurança, para proteção dos dados. Eu super recomendo esse procedimento, gente, de mitigação de riscos para que vocês não tenham problema, né? Assim você consegue
transformar a sua organização e também a internet em um local mais seguro, né? E, por último, mas não menos importante, certifique de que você está utilizando um dispositivo, ou seja um celular, seja um MacBook, seja um Windows, atualizado, né? Geralmente os sistemas eles atualizam periodicamente por semana ou por dia. O Windows eu sei que diariamente tem updates de segurança para o Windows Defender, né? Que agora virou Windows Security. Então eu recomendo deixar automático sempre, porque isso vai proteger o seu sistema. Atualize também sempre o navegador, né? Eu utilizo no Windows o Microsoft Edge, no Mac o Safari. Então deixe sempre o navegador atualizado. E isso é tão importante, gente, para vocês terem uma ideia, que às vezes até mesmo quando não tem atualização do Mac, né, do sistema em si, porque para quem não sabe, geralmente a Apple ela atualiza o navegador em conjunto com o sistema, né? Mas quando é uma atualização crítica, quando você abre o Safari, ele aparece que tem um update disponível, né? Então, sempre atualize, sempre mesmo, no celular, principalmente no iPhone, que é mais fácil de fazer essa atualização, né? E além disso, de utilizar navegadores em versões mais recentes, certifiquem-se também, né, de estar utilizando uma internet de qualidade, né, um modem, perdão, de qualidade. Então, determinadas informações, falando de empresas, né, mais para empresas, recomendo você comprar um modem dedicado, né? A gente sabe que tem o modem em regime de comodato pela companhia que está utilizando, né? Oi, NET, enfim, nos Estados Unidos e whatever. Mas eu recomendo você comprar o seu próprio roteador, né? Porque você tem mais controle e você consegue puxar da internet principal diretamente, né? E criar uma outra rede, né? Isso é muito, muito importante também. Vou fazer até uma menção aqui legal ao Gabriel Pato, que tem um canal lá no YouTube. Uma vez ele mencionou num vídeo, não vou me lembrar agora o nome, mas dê uma olhada lá no canal dele, que ele menciona o seguinte, até na casa dele, na casa inteligente, o que ele fez? As lâmpadas inteligentes ele colocou num Wi-Fi separado, só para essas lâmpadas, para justamente mitigar eventuais vulnerabilidades. Porque vocês imaginam, gente, puder você encontrar uma falha na lâmpada e atacar a casa fazendo coisas ou descobrindo localização e outras coisas mais. Então eu recomendo sempre você pensar em detalhes, né? Os detalhes fazem a diferença, né? Assim como em outras áreas, segurança da informação é mais uma delas, né? E você tendo atenção a esses detalhes, você acaba criando um sistema muito mais seguro, né? E por exemplo, eu nunca fui hackeado. Eu conheço várias pessoas também que seguem as mesmas dicas que eu passo aqui para vocês e também nunca tiveram problema, né? Então, por que isso acontece? Ah, mas é porque não são figura pública? Talvez. Mas eu acho que quando você faz o deverzinho de casa, né, fica mais seguro, né? Porque, por exemplo, quando teve um vazamento aí recente de dados de clientes, eu não lembro agora a empresa, né? A empresa armazenava numa pasta local no computador dela com o nome inteiro do cliente, o nome completo. Então, isso abre uma brecha gigantesca se invadirem o computador dela. Então, isso é uma outra dica, né? Utilize novamente codinome, hashes de criptografia, que são aqueles códigos, ou outra identificação que não seja o nome, porque é um alvo fácil demais de você atacar. Então, toda proteção, gente, nesse aspecto é pouca, tá? E não é da boca para fora. Realmente é importante vocês se atentarem aos mínimos detalhes para que vocês não tenham problema e passem pelo que muitos YouTubers, muita gente aí tem passado em termos de scams, né, de golpes na internet. E não clique em links também que você não confia. Seja bem criterioso em relação aos e-mails. Geralmente, não utilize o site oficial. Exemplo, eu uso o iCloud no meu e-mail pessoal, o iCloud Plus. Mas eu não recomendo você abrir diretamente o iCloud. Use um outro app, por exemplo, o Outlook, alguma outra coisa que cria uma camada, algum outro app, em um dispositivo, principalmente que você não usa como primário, né? Se você puder, obviamente. Então, exemplo, não use no mesmo computador que você está logado nas suas contas, use em outro computador que não tem nada logado, porque você dificulta, né, esse processo. Eu sei que pode parecer paranoia, né? Mas é um fato, gente. É importante a gente ter esses cuidados para que a gente não tenha problemas, né, no curto e médio prazo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, né? E no Brasil, eu acredito que tem muito caso de vazamento, até pelo próprio governo, justamente por conta desse famoso deixa para depois, é um gasto, não precisa se preocupar, ninguém vai atacar, achar que só vai acontecer com os outros e nunca vai acontecer com você. Então, acho que, de uma certa forma, e não generalizando, aqui no Brasil se subestima muito, né,
as ações e consequências de determinados atos, né? Então, eu acho que isso precisa mudar e precisa começar a partir da gente mesmo, né? De nós. Então, porque quando a gente tem essa visão, né, um pouco mais de ser criterioso, prestar atenção ali nos detalhes, o que, que vai acontecer? Vamos supor, se você for abrir uma empresa, você vai criar uma empresa segura e por assim em diante, né? Então, às vezes, quando eu vou assessorar algum cliente, ajudar algum cliente, tem muitos clientes que não tem muita segurança, para dizer, não dizer o contrário, né? E assim, é uma coisa muito complicada, né? Então eu acho que é importante ter uma atenção especial na loja. Por exemplo, se você tem uma loja virtual, não compartilhe a sua chave lá do token, do PayPal, Mercado Pago, com pessoas que você não conhece. Então eu recomendo, todos esses detalhes são muito, muito importantes para que vocês não venham a passar por problemas a posterior, tá, pessoal? Então eu acho que é muito importante a gente ter atenção a esses mínimos detalhes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui com algum tipo de conhecimento, né, com base nessa área. Se você quiser me mandar alguma mensagem diretamente, inclusive para falar um pouco mais a respeito, é só entrar no meu site oficial, ruandesouza.com, lá embaixo ou lá no menu de cima você vai ver um botão escrito contato, e aí você pode entrar em contato comigo. Se você quiser, você pode conferir também o nosso site, falando de coisas.com.br, para que vocês possam conferir outros episódios, interagir também com o episódio e sugerir pauta. E também você tem aqui no YouTube, você também tem os comentários aqui logo abaixo do vídeo, onde você pode interagir e também sugerir pautas também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando que todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, tem novos podcasts aqui no Falando de Coisa. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.